E aí, meus amigos do 7º ano, estou aqui de volta, professor Lucas, professor de matemática, lá da Escola RN Monteiro Santana. Um grande abraço para todos os alunos, professores e funcionários de lá. E estamos de volta para mais uma aula de matemática aqui, continuando o assunto de igualdade. Na aula passada, nós vimos o princípio aditivo da igualdade, agora nós vamos ver o princípio multiplicativo, tá bom? Então, com calma, peguem o seu caderno, lápis, borracha, caneta e vamos acompanhar essa aula para podermos ter um melhor aproveitamento, ok? Então vamos lá. Então nesta aula nós vamos reconhecer que uma igualdade se mantém se efetuarmos operações iguais. Nesta aula, as operações serão feitas serão multiplicação e divisão em ambos os lados. Da mesma forma que a gente fez lá na aula passada com adição e subtração, nós vamos fazer agora com multiplicação e divisão, ok? Vamos revisar um pouquinho da aula passada. O que é uma igualdade? É uma sentença matemática em que o símbolo igual é usado, tá bom? E representa uma igualdade, a gente viu muito lá na forma de balança, onde os pratos de uma balança ficam equilibrados, então quer dizer que o peso de uma balança, de um prato da balança é igual ao peso do outro prato, né? E a gente vai continuar mais ou menos com essa ideia para apresentar para vocês o princípio multiplicativo. Nesse exemplo aí que eu coloquei, 4 vezes 5 mais 12 igual a 40 menos 2 elevado a 3, só para a gente lembrar que ao lado esquerdo da igualdade, desse sinal de igual, nós chamamos de primeiro membro e do lado direito nós chamamos de segundo membro, ok? O princípio aditivo que a gente viu quer dizer que ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, ela permanecerá sendo válida, ok? Temos uma igualdade, temos que uma expressão é igual a outra. Se a gente adicionar ou subtrair valores iguais em ambos os membros da igualdade, ainda vai estar igual. O valor de um lado vai ser igual ao valor do outro. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer nessa aula com o princípio multiplicativo, tá bom? Só que não vai ser somando e subtraindo, agora vai ser multiplicando e dividindo. Se liga aí nessa situação. Nós temos aí, ó, x igual a y. Vai ser quem? Lá no princípio multiplicativo, no aditivo, nós fazíamos o que quando nós tínhamos uma igualdade de expressões? A gente adicionava ou subtraía valores em ambos os membros para permanecer igual, para a gente poder resolver e achar um valor desconhecido, por exemplo. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? Se é princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar tanto no primeiro como no segundo membro da igualdade. Um valor qualquer que está sendo representado pela letra Z, ok? Bora ver aqui um exemplo, ó. Se liguem aí. Eu tenho aí uma balança, aquela mesma balança, ó, do aditivo. Do mesmo jeito, 4 quilos de um lado, pesozinho de 4 quilos, e aqueles 2 sacos de feijão no outro lado que estão equilibrados. Quer dizer que esses 2 sacos de feijão pesam 4 quilos. Mas o que acontece aí se eu colocar mais 4 sacos de feijão? Fica mais pesado no lado do feijão. Então a balança vai cair, o prato vai ficar para baixo, né? Mas o que acontece? Como é que eu faço agora para saber quanto é que pesa esses 6 sacos de feijão? Eu sabia de 2, agora ele colocou 6. Como é que eu faço para descobrir isso? No princípio multiplicativo, se eu sei quanto foi multiplicado de um lado, para permanecer a igualdade, eu pego esse valor e multiplico do outro lado. Por exemplo, antes eu tinha quantos sacos de feijão? 2. Agora eu tenho quantos? 6. Que é eu pegar este 2 e multiplicar 3 vezes. Olha aí, ó. Então esses 2 sacos de feijão aparecem quantas vezes aqui? 1, 2, 3 vezes. Então eu estou pegando o triplo da quantidade anterior, tá bom? Como se eu pegasse esse segundo prato e tivesse multiplicado por 3. Então, se eu quero que permaneça em equilíbrio, o que eu tenho que fazer com o primeiro prato para eu descobrir quanto é que pesa esses 6 sacos de feijão? Tenho que fazer a mesma operação. Se do lado direito eu multipliquei por 3, do lado esquerdo eu também tenho que multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar por 3 quem? O 4 quilos, ok? Então, ou eu multiplico por 3 ou eu coloco o triplo da quantidade. 4 mais 4 mais 4, que foi feito aí,
Olha aí, 4, 4, 4. Para cada peso de 4 quilos, eu tenho 2 sacos de feijão, que é o que tem aqui nesta primeira balança, ó. Para cada peso de 4 quilos, 2 sacos de feijão. 4 quilos, 2 sacos de feijão. E essas quantidades estão se repetindo em cada lado. Quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho um triplo da quantidade aqui que eu tinha no primeiro membro, no primeiro prato. E aqui também eu tenho o triplo da quantidade de feijão que eu tinha no segundo prato. Então, basicamente, o que foi feito aí para permanecer em equilíbrio? Se eu multipliquei um valor de um lado, eu tenho que multiplicar este mesmo valor do outro lado, tá bom? Em ambos os membros. Professor, mas aí eu estou vendo na balança. Eu quero ver isso aí em expressões matemáticas. Como é que eu faço uma igualdade em expressão matemática? É só você colocar o valor desconhecido com uma letra qualquer. Na vez passada eu coloquei já o saco de feijão sendo um F maiúsculo. Eu vou continuar fazendo isso. Olha o que a gente tem no primeiro. 4 quilos. Vou apagar isso aqui, né? Ficar melhor. Tem aí 4 quilos igual a 2 sacos de feijão. Tá bom? Aqui é fácil a gente descobrir que um saco de feijão pesa 2 quilos, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Então, 4 quilos igual a 2 sacos de feijão. E o que foi feito aqui para obter essa segunda balança? Eu tenho quantos 4 aqui? 3. Então, é a mesma coisa de 4 vezes 3. Aqui eu tinha 2 sacos de feijão. E esses 2 sacos de feijão foi multiplicado quantas vezes? Está aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3 vezes também. Então, também foi multiplicado por 3. Olha aí. 4 vezes 3, 2F vezes 3. Era para estar de vermelho aqui, tá bom? Esse vezes 3 que foi o valor que foi adicionado aí, que foi feita a operação para permanecer em equilíbrio, ok? Então, essa é a ideia do princípio multiplicativo. Se eu multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro. Olha aí. Ao multiplicarmos ou dividirmos os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, ela permanecerá sendo válida. Professor, de novo essa ideia, você coloca aí princípio multiplicativo, até entendo em multiplicarmos, mas dividirmos, ora, o que isso tem a ver? Ora, quando eu multiplico um número por uma fração, quer queira, quer não, eu estou também fazendo uma divisão, tá bom? Então, por exemplo, se eu multiplicar um valor por 1/3, é a mesma coisa que eu dividir por 3. Nesse caso aí, multiplicar por 1/3 é a mesma coisa de dividir por 3. E a gente vai tentar ver isso em questões posteriores, né? Que vem já como exemplo para nós, tá bom? Então, quando eu peço para multiplicar ou dividir em ambos os membros, eu estou falando do princípio multiplicativo. Olha aí o exemplo. Temos aí 2 vezes 5 mais 4 igual a 3 elevado a 2 mais 5. Tá bom? Acho que a gente já até fez essas contas, ou não? Não, mudou um pouquinho, né? Então, vamos ver aqui. Se eu pegar 2 vezes 5, dá 10. 10 mais 4, 14, ok? 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. 9 mais 5 também dá 14. Então, igualdade verificada aí, tá? Ok? E o que diz o princípio multiplicativo? Que se eu multiplicar ou dividir em ambos os membros um mesmo número, a igualdade permanecerá sendo válida. Então, olha aí. Eu vou pegar essa expressão por completo que está aqui no primeiro membro, estou multiplicando por 2. Se eu multipliquei por 2 de um lado, eu vou pegar a expressão por completo também do segundo membro e vou multiplicar pelo mesmo valor. Multipliquei também por 2. A gente acabou de ver que essa expressão toda aqui, ó, tanto de um lado como do outro, deu quanto? 14. Então, 14 vezes 2 dá 28. 14 vezes 2, 28. Então, quando eu multipliquei, alterou a igualdade? Não. Mudou as expressões, mudou a forma de calcular, mas a igualdade permaneceu verdadeira, tá bom? E isso acontece tanto na multiplicação como na divisão. Olha aí, eu peguei os mesmos valores, já sei que isso aqui dá 14 no primeiro e no segundo membro, tá bom? E eu vou fazer agora uma divisão por 2. Em vez de multiplicar, agora eu vou dividir. Então, eu sei que isso aqui dá 14, então vai ficar 14 dividido por 2 de um lado, 14 dividido por 2 do outro. 14 por 2 dá quanto?
7. Então, ficou 7 igual a 7. Então, tanto na primeira como na segunda letra, nós temos que a igualdade permaneceu válida, ok? Então, não se preocupe. Se você tem algum problema envolvendo igualdade e você quer resolvê-la, se você pode fazer o quê? Adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, contanto que você faça a mesma coisa de um lado e do outro. Se você multiplicou por 10 de um lado, tem que multiplicar por 10 do outro. Se você dividiu por 1000 de um lado, tem que dividir por 1000 do outro. Mas sempre, pessoal, você tem que fazer do modo que lhe convém, do modo que a questão está querendo que você faça aí para resolver uma questão específica, né? Olha a atividade 1, isso aqui eu vou fazer, tá bom? Veja na atividade 1, nós temos aí o quê? 4 bolinhos de pote, ó. Aquele bolinho de pote aí, eu acho que isso aí é de Nutella com ninho. Tem 4 bolinhos de pote, está pesando quanto? 800 gramas. Aí pode perguntar o seguinte, quanto é que é o peso de um bolinho de pote? Só de um, quer saber só de um. Porque vai que é no peso, né, que está sendo pago aí pelo bolinho de pote, o cara quer saber quanto é que vale cada um. Então, para eu saber como é que poderia ser feito aí, se eu tenho aí um pesozão grande aí de 800 gramas, com 4 bolinhos de pote, como é que eu posso fazer isso? Pelo princípio multiplicativo, a gente resolve. Por quê? Vamos ver ali na balança. Eu tenho 4 de um lado e um peso do outro. Será que se eu obtesse 4 pesos de mesmo valor e substituir por esse peso de 800 gramas, não ia ficar 4 de um lado e 4 do outro? 4 com o mesmo peso de um lado, 4 com o mesmo peso do outro. Será que não ia ficar mais fácil de eu entender? Porque cada peso para cada bolinho no pote. Então, ficaria mais fácil, né? Então, ó, para isso, se eu tenho 4 aqui, eu também tinha que ter 4 aqui. Então, eu vou dividir por 4 de um lado e do outro para saber quanto é que vale cada peso. Então, ó, se eu quero saber o peso de um bolinho de pote, o que eu fiz? Peguei esses 4 e dividi por 4. 4 dividido por 4 dá quanto? Um bolinho no pote. Então, ficou só um. Mas se eu dividir por 4 de um lado, eu tenho que dividir por 4 do outro. Quanto é 800 dividido por 4? É só você fazer isso aqui, ó, rapidinho. 800 dividido por 4, como é que faz? 8 por 4 dá 2, com 2 zeros, 200 gramas, ok? Então, aí eu posso substituir esse pesozinho de 800 por um peso de 200 gramas. Aí ficou beleza, ó. Ficou só um bolo de um pote de um lado e o seu valor em gramas do outro. Então, um bolinho no pote pesa quantas gramas? 200 gramas. Então, como é que eu resolvi isso? Dividindo ambos os membros por 4. Matematicamente, como é que a gente fala? Vamos voltar aqui ao valor original. Tá assim, né? Não, ó. De um lado da balança tá como? 4 bolinhos no pote, que eu vou botar aqui, eu vou chamar cada bolinho de B, né? Então, aqui é B, 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 B. 4 bolinhos no pote, então 4B. Tá sendo igual a quanto? A 800 gramas, ok? Mas eu não quero saber quanto é que vale 4 bolinhos, eu quero saber só um bolinho. Então, qual é o valor que está me atrapalhando aí? É o 4. Então, tenho que fazer o quê? Eu quero saber só um bolinho no pote. Então, se eu tenho 4 e quero saber só um, é como se eu dividisse por 4, tá bom? Então, se ele está multiplicando o B, eu faço a operação inversa, que é dividir. Então, eu faço isso bem aqui, ó, 4B, e vou dividir ambos os membros por 4. Tanto 4B como o 800. Foi isso que eu fiz na balança. Então, 4 dividido por 4 dá 1. E 800 dividido por 4 dá 200. Então, a gente acha aí que cada bolinho no pote pesa 200 gramas, ok? Essa é a ideia para a gente usar o princípio multiplicativo. Olha a atividade 2 agora. Questão 6 da página 138. Se você multiplicar o primeiro membro da igualdade, 3x igual a 27, por 1/3, como deverá ser escrito o segundo membro para que se obtenha uma nova igualdade? Então, para ter uma igualdade com expressões diferentes, mas que permanece sendo igualdade. Então, tempinho de 30 segundos para vocês. Lembre lá daquela questão que a gente fez com a adição. É a mesma coisa, só que agora é com multiplicação, tá bom? Então, tempinho de 30 segundos aí.
Então, atividade 2 aí, que é a questão 6 do livro de vocês, lá na página 138. Se você multiplicar o primeiro membro da igualdade 3x igual a 27 por 1/3, como deverá ser escrito o segundo membro para que se obtenha uma nova igualdade? Então, para a gente fazer essa questão, o que a gente tem que resolver? Temos que fazer do jeito que ele está mandando aí. Eu vou pegar o primeiro membro e multiplicar por 1/3. Aí ele quer saber o que, pessoal? Como é que vai ficar o segundo membro para que a igualdade permaneça válida, tá bom? Então, para a gente achar uma igualdade que é equivalente à primeira. Eu não falei isso para vocês porque eu esqueci, mas quando a gente altera alguma coisa da igualdade e ela permanece verdadeira ainda, eu encontro uma igualdade que é equivalente à primeira. No caso, a gente está fazendo o que desde o começo? Adicionando, subtraindo, multiplicando ou dividindo valores em uma igualdade, tanto no primeiro como no segundo membro. Quando a gente faz isso, nós encontramos uma igualdade que é equivalente à primeira, ok? Então, vamos lá. O que foi feito? Ele pegou 3x igual ao 27 e multiplicou o primeiro membro, que é o 3x, por 1/3. Então, ele pegou aqui 3x vezes 1/3, ok? Ele quer saber como deverá ser escrito o segundo membro para que se obtenha uma nova igualdade, que é equivalente à primeira. Então, eu tenho que pegar o quê? O segundo membro, que é 27, e multiplicar também pelo mesmo valor. Se eu multipliquei por 1/3 no primeiro, eu tenho que multiplicar por 1/3 também no segundo membro. Então, galerinha, a resposta é essa aqui, ó. Se fosse lá uma questão que o seu professor estivesse passando na sala de aula, tivesse desse jeito, você parava por aqui. A resposta é essa, tá bom? O máximo que você poderia fazer ainda era querer resolver 27 vezes 1/3, que ia dar 9. Mas a resposta é até aí, tá bom? Mas como a gente está aqui para aproveitar cada momento do nosso aprendizado, eu vou resolver e achar o valor de x aqui para a gente aproveitar essa questão, né? Então, veja que aqui, para você resolver e achar o valor de x, nós temos que fazer essas operações. Como é que está sendo feito aqui? 3x vezes 1/3 e 27 vezes 1/3, tá bom? Então, qual é a intenção da questão de pedir para multiplicar logo por 1/3? Porque o 3 não estava multiplicando o x, então eu pego o seu inverso. O inverso de 3 é 1/3. Então, quando eu multiplicar isso, um número vezes o seu inverso sempre vai dar 1. Então, vai sobrar só 1x. E é isso que a gente quer saber, o valor de 1x. Olha aí como vai ficar bonitinho, ó. Quando eu tenho aqui 3x vezes 1/3, quem é que está embaixo do 3? 1. Quem é que está embaixo do 27? 1 também. Ok? Então, ao multiplicar as frações, é o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar como? 3x vezes 1 dá 3x. 1 vezes 3 dá 3. Ok? 27 vezes 1 dá 27. 1 vezes 3 dá 3. Então, olha aí, eu posso cortar esse 3 com esse 3, ficando apenas quem? Só o x, ficou 1x, 3 dividido por 3 é 1, né? Então, ficou 1x. E no segundo membro, 27 dividido por 3 dá quanto? 9. Então, a gente pode descobrir aí o valor de x, que é igual a 9, ok? Tranquilo? Então, é assim, pessoal, essa é a intenção dessa questão. Pegar e multiplicar pelo inverso aditivo daquele número que está com o x para poder descobrir o seu valor. Verso multiplicativo nesse caso, né? Então, olha aí a atividade 3, questão 6, página 138 do livro de vocês. Agora eu vou dar um tempinho também para você tentar resolver essa questão. Olha aí. Divida cada membro da igualdade 4x igual a 28 pelo número 4. Em seguida, descubra o valor de x na nova igualdade obtida, tá bom? Então, você vai pegar essa equação aí, essa igualdade, 4x igual a 28, e vai dividir tanto 4x como 28 por 4. Aí ele vai dizer já qual vai ser o valor de x, tá bom? Então, aí 1 minuto para vocês.
Então, se liga aí na atividade 3. Qual é a igualdade? 4x igual a 28. Aí ele pediu para dividir cada membro pelo número 4. Por que ele pede isso? Porque ó, a gente tem 4 aqui multiplicando o x. E toda vez que eu quero deixar o x isolado, eu tenho que pegar ele e fazer a operação inversa com os valores que estão com ele. Por exemplo, qual é o valor que está com o x? É o 4. Qual é o inverso de multiplicar por 4? Dividir por 4. Por isso que ele diz isso na questão, tá bom? Toda vez que a gente faz a operação inversa, o inverso da multiplicação, divisão, o inverso da adição, a subtração. Então, toda vez que eu faço a operação inversa, eu faço com a intenção de deixar a incógnita, a variável, o valor desconhecido isolado no primeiro membro, ou no segundo, tanto faz, né? Então, veja aí o que ele disse, dividir por 4. Dividir por 4, pessoal, eu posso dividir usando o símbolo da divisão, que é esse, ou esse outro símbolo da divisão, ou também posso, por exemplo, usar a barrinha de fração. Eu, particularmente, gosto de usar a barra da fração, tá bom? Fica mais simples, mais fácil da gente resolver. Então, aqui eu pego essa igualdade, 4x igual a 28, e vou dividir por 4 nos dois membros, no primeiro e no segundo membro. Olha como fica fácil agora. Tira o 4 de cima com 4 de baixo. 4 dividido por 4 é 1. Então, sobra só 1x. Basta colocar o x. E 28 dividido por 4 dá quanto? 7. Então, aí, x é igual a 7. Beleza? Então, olha aí a intenção da gente poder fazer o princípio aditivo e multiplicativo. É a gente achar um valor desconhecido em uma equação, né? Atividade 4. Multiplique cada membro da igualdade x sobre 12 igual a 5 pelo número 12. Em seguida, descubra o valor de x na nova igualdade obtida. Olha aí agora, o 12 está embaixo do x. Quando ele está em uma fração dividindo x, no denominador do x, quer dizer que ele está dividindo x. Qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Por isso aí que na questão ele diz multiplique por 12. Porque o 12 estava dividindo o x. E o inverso da divisão é a multiplicação. Então, aí um minutinho para vocês tentarem resolver essa aí, para a gente encerrar com chave de ouro a questão aí sobre princípio multiplicativo. Bora lá? Então, se liga aí na última. Multiplique cada membro da igualdade. X sobre 12, x sobre 12, igual a 5. Multiplicar por quem? Por 12. Então, multiplicar por 12 de um lado e do outro. Pessoal, não necessariamente você tem que colocar no final de cada expressão de cada membro aí o 12. Você pode colocar antes também, não importa não. Lembrem, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, no caso aqui, para não perder tempo e nem precisar escrever outra linha dessa igualdade, eu vou multiplicar por 12 aqui na frente, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, por 12 de um lado e vou multiplicar por 12 do outro. Aí ele pediu por quê? Em seguida, descubra o valor de x na nova igualdade obtida. Então, a intenção de multiplicar por 12 é porque vai ficar 12 em cima, 12 embaixo. E quando acontece isso, eu posso o quê? Ó, fatiar, cortar. Aí vai ficar o quê? Apenas o x no primeiro membro. Então, olha aí, 12 dividido por 12 dá 1. Então, fica 1x. A gente escreve x, ok?
5 vezes 12 está lá no segundo membro. Quanto é 5 vezes 12? Bora fazer aqui com calma, dá 60, mas bora lembrar. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Olha aí, 60. Então, x nesse caso é 60. E como é que faz para você tirar a prova real? Você pega a igualdade original lá, pode ser qualquer um dos passos, né? Mas você pega aí a igualdade original, 12 sobre x sobre 12 igual a 5, e você substitui. Quanto é o x? Dá 60. Então, ao substituir, tem que dar quanto aí? 5. Então, ó, tira o x, vou apagar aqui, ó, o x, e no lugar dele eu vou colocar o 60. Então, ficou 60 dividido por 12. Quanto é 60 dividido por 12? Nós acabamos de ver que 12 vezes 5 dá 60. Então, 60 dividido por 12 dá exatamente quanto? 5. Então, tá certíssimo aí nossos cálculos. Resolvemos e encontramos x igual a 60, tá bom? Então, meus amigos, essas duas aulas sobre igualdade foi com a intenção de mostrar para vocês que em uma igualdade, uma equação qualquer, se tem aquele sinalzinho de igual, se a balança está em equilíbrio, se a gente somar, subtrair, multiplicar ou dividir ambos os membros por um mesmo valor, a igualdade permanece válida. E a intenção disso é a gente fazer com que a gente possa achar valores desconhecidos futuramente em equações, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Olha só, né? De novo, de volta, Vitorino Rodrigues, língua portuguesa para o 7º ano, aqui, né? A nossa aula semanal, não é verdade? Separou o material, né? Caderno, lápis, borracha para tirar, né? Anotar as dúvidas e levar ao seu professor. E eu faço um apelo, mais uma vez, façam as atividades. Se eu não exercito, se eu não treino, é mais difícil, eu não consigo aprender. Eu não consigo fixar aquilo que eu estudei. Tá bom? Conto com vocês, hein? Confio em vocês, olha só. Mas, afinal de contas, qual é o nosso assunto? O que é que nós vamos trabalhar na aula de hoje, hein? Ontem trabalhamos o gênero carta aberta, vimos ali os procedimentos de leitura, vimos ali a estrutura de uma carta aberta, em que ela se assemelha, em que ela se distingue de uma carta normal, de uma carta pessoal. Lembram disso? Vimos ali as características, lemos e fizemos algumas questões. Hoje nós vamos ver a carta aberta, mas vamos trabalhar uma outra habilidade. Qual será a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a seguinte habilidade. Vamos trabalhar fato e opinião, quer dizer, distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relacionada a esse fato, tá? Vamos ler carta aberta, enfim, vamos ler alguns trechinhos de um textozinho jornalístico para a gente poder fixar bem esse conteúdo. É recorrente essa habilidade, por isso a gente treina sempre. Vocês percebem que a gente repete, né? No sentido da habilidade, para que a gente possa aprender, fortalecer esse conhecimento. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, diferença entre fato e opinião. Gente, fato é algo que aconteceu, real. Eu posso comprovar através dos jornais, através de estatísticas, pesquisa, sei lá, pesquisando através de sites da internet. Eu posso comprovar isso, isso é um fato, é real. Não vou questionar aquilo, eu posso concordar, eu posso não gostar, me relaciono de alguma maneira com esse fato. Eu posso achar um absurdo, mas ele aconteceu, independe de mim. E a opinião? A opinião é a minha visão sobre aquele fato, é o que eu penso sobre o fato, é algo mais subjetivo, né? Quando você olha assim, mas isso é um absurdo, né? Olha que o trânsito, engarrafamento, o pessoal batendo no carro, fazendo manobras, passando por cima do passeio público para poder conseguir vencer aquele, enfim, vira um caos, não é verdade?
quando você vê aquilo na televisão, no jornal, ele é um fato, aconteceu. Agora, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, por que não tem outras vias para dar mobilidade ao trânsito da cidade, para que não aconteça isso? Aí já é uma opinião. Compreendem? A gente vai ver isso aqui na prática, mas já estou alertando, ó. Bom, antes de avançarmos para o texto, a carta aberta, para a gente analisar como fato e opinião se estabelece no gênero carta aberta, eu trouxe alguns exemplos para a gente estudar juntos aqui e entender melhor essa diferença entre fato e opinião. Olha só, Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Quando eu digo assim, Lucas é alto, sei lá, 2 metros, 1,90 m, será que isso é particular, é subjetivo? Isso é uma realidade. Qualquer pessoa que olha para o Lucas vai dizer que no mínimo ele é acima da média, né? Porque de altura. Então isso é um fato. Eu não posso, né? Eu posso, né? Eu não vou negar isso, é um fato, é real isso. Agora, deve, portanto, jogar basquete. Pela altura dele, eu já estou inferindo, assim, já estou dando uma opinião, eu já estou dando aí um pensamento sobre esse fato, que é a altura do Lucas. Compreenderam? Carlos é um excelente professor. Ora, Carlos é um excelente professor. Tá, ele é um professor, né? Trabalha muito bem. Porém, quando eu digo é um excelente professor, eu digo isso na minha perspectiva, de que eu assisto a aula do Carlos, eu compreendo bem o conteúdo, né? Mas será que todas as pessoas dizem a mesma coisa? Isso é um fato? Isso é real? Eu posso comprovar isso? Ou é a maneira como eu me relaciono com a aula do professor Carlos? Ou seja, algo subjetivo, ou seja, uma opinião, né? É uma opinião. Talvez o outro aluno não ache, talvez o outro aluno se entenda mais com outro método de ensino e não com o método que o Carlos utiliza. Compreendem? Isso aqui é opinião, isso aqui é ser subjetivo. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Ora, isso é um fato, pode comprovar pelo certificado, pelo diploma, né, pelas notas, as pessoas que estudaram com ele, tudo isso pode ser comprovado, por isso é um fato. Sinto às vezes dor de cabeça. A dor de cabeça ela é física. Então, isso é um fato. Certo? Pode ser o cansaço. Aí você já está... eu trabalhei muito hoje, então deve ser o cansaço. Aí já é uma opinião sobre esse fato que é a dor de cabeça. Ela é física. Alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Dizem o que sempre se afirma, né? Uma dor de cabeça ela não vem de graça. Alguma coisa no seu organismo está acontecendo. Por isso que ela é um fato. O livro é interessante. O livro é interessante. O livro Memórias da Emília, do Monteiro Lobato, é interessante. Mas aí eu, Vitorino, adoro esse livro. Mas o Joaquim detesta, porque ele não gosta da Emília, acha ela chata, não sei o quê. Então, esses adjetivos, principalmente, são muito característicos das opiniões, porque você vai qualificar, né? Vai caracterizar negativamente ou positivamente, mas de acordo com a sua visão, tá? Então, por isso é uma opinião, é pessoal, é subjetivo. Apresenta relatos de meninos de rua. Não, isso você pode comprovar, você vai ler o texto, tem lá. Relatos de meninos de rua, então isso é um fato. Ok? Ficou claro? Conseguiram perceber bem essa distinção? Tá bom? Vou avançar. Vejamos alguns exemplos. Bom, aí eu tirei um trechinho aqui de uma carta aberta para a gente entender no gênero, né, essa distinção entre fato e opinião. Venho manifestar minha profunda insatisfação e indignação com a notícia do aumento da passagem em nossa cidade. A despeito da rotineira mudança de preço ocorrida anualmente, é inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Nós temos aqui um fato, eu posso comprovar. Qual é o fato? O aumento da passagem em nossa cidade, a passagem de ônibus, isso é um fato. Você comprova ali pagando a passagem, quando você pega o seu ônibus, ou se você, né? Não tem como negar isso, eu não posso negar, eu posso não concordar, eu posso achar abusivo, eu posso achar um assalto, como ele diz aqui, mas o aumento da passagem em si está ali, para todo mundo constatar. Entenderam? Agora... É inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público. Quando eu digo é inaceitável, isso aí
Vocês acham que é o quê? É fato ainda? Não. Ó. É inaceitável, isso é subjetivo, é pessoal. A pessoa, quem escreveu aí, a autora dessa carta aberta, se relacionou dessa maneira, ela acha inaceitável. Né? Talvez outra pessoa ache normal, não é verdade? Acho tranquilo. Mas ela não, ela aumenta sempre. O trabalhador, o salário da gente, né, não aumenta tanto assim. Então, como é que a gente vai conseguir se equilibrar aí nessa corda bamba, não é verdade? Então, nós temos aí um fato, que é o aumento da passagem na cidade, e uma opinião. É inaceitável que o trabalhador gaste tamanho valor para acessar o transporte público, né? Isso é inaceitável, isso é pessoal, é subjetivo, né? É uma opinião. Bom, a gente vai ver aqui algumas questões para a gente abordar, né? Fortalecer mais essa distinção. Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Aos povos do planeta. Um genocídio está acontecendo em nosso país, o Brasil. O governo está nos destruindo, os povos indígenas, primeiros povos do nosso país. Em nome de dinheiro e poder, as nossas terras estão sendo roubadas, as nossas florestas queimadas, os nossos rios poluídos e as nossas comunidades devastadas. Os nossos parentes isolados que vivem no coração da floresta estão sendo atacados e mortos. O governo está retirando a proteção das nossas terras, está mudando as leis para permitir a expansão do agronegócio e da mineração e está tentando silenciar a nossa oposição. Este é o ataque mais agressivo que enfrentamos até hoje em nossas vidas. Mas não seremos silenciados. Não queremos que as riquezas de nossas terras sejam roubadas e vendidas. Desde o tempo dos nossos mais velhos antepassados, cuidamos de nossas terras, protegemos a nossa floresta porque ela nos dá vida. Nós, irmãos e irmãs de mais de 200 povos indígenas, estamos nos juntando para protestar. Do coração da floresta amazônica, estamos pedindo a sua ajuda. Neste momento de crise, precisamos de vocês. Por favor, digam ao governo que a nossa terra não pode ser roubada. Por favor, nos ajudem e ajudem o nosso planeta. Bom, então esse texto, nós vimos aí essa situação, né, que é vivenciada pelos povos indígenas. E agora a gente vai recortar alguns trechos para responder algumas questões. Abaixo estão transcritas algumas afirmações retiradas da carta aberta aos povos do planeta. O item que contém uma opinião é: em nome do dinheiro e poder, quer dizer, tudo isso que é feito aí, essa história do desrespeito que foi citado, em nome do dinheiro e do poder. Letra B, as nossas florestas estão sendo queimadas, os nossos rios estão sendo poluídos, as nossas comunidades estão sendo devastadas. Então, assim, o que é fato aí, né? O que é opinião? Nós temos aí, naturalmente, que 3 alternativas que são fato, eu posso comprovar. E apenas uma delas é opinião. Você já conseguiu identificar? O que é? Olha só, quando eu digo assim, as nossas florestas estão sendo queimadas, eu posso comprovar isso? Eu posso, se eu for lá na região eu vou ver. Se está queimada de verdade, um fato, está lá. Né? As árvores desapareceram, se eu chegar ainda no quente do negócio, ainda tem a fumaça lá, ainda tem as brasas, não é verdade? Então eu tenho como comprovar isso aí. Através de vídeos, feitos por satélites, fotos, eu tenho como comprovar. Os nossos rios estão sendo poluídos, eu só pego a água dos rios e constatar isso aí, eu posso comprovar isso aí, não é verdade? As nossas comunidades estão sendo devastadas, eu posso ir lá. Então, tudo isso. Agora, por que está acontecendo isso? Como é que eu me relaciono com esses fatos? Como é que eu vejo isso? Em nome de dinheiro e poder, ou seja, a ganância. Eu estou dizendo que tudo isso aí não tem, é a minha opinião aí. Aliás, a opinião da pessoa que escreveu, né? Então, isso aí é subjetivo, é pessoal, é uma opinião. Bacana? Bom, em cada item abaixo, apresenta um trecho retirado do texto lido. Marque o item que expressa um fato. Mas não seremos silenciados. O governo está tentando silenciar nossa oposição.
O governo, né, está mudando as leis para permitir a expansão do agronegócio e da mineração. Este é o ataque mais agressivo que enfrentamos até hoje em nossas vidas. Olha, então aqui é o contrário da questão anterior. Nós temos opiniões, nós temos visões particulares, pessoais, subjetivas, e em um item nós temos um fato, ou seja, algo que pode ser constatado, pode ser comprovado, tá bom? Quem se arrisca? Quem responde? Já tem a resposta? Qual é? Mas não seremos silenciados. Isso é um fato. Eu tenho como comprovar isso, que a gente não vai se calar, não vai reclamar. Quer dizer, a pessoa está dizendo aí, mas isso não chega a ser um fato, não é algo, né, que possa ser comprovado, né? Talvez ela fale por ela mesma, mas quando ela coloca o coletivo aí, não dá, né? A gente não tem como comprovar isso. O governo está tentando silenciar a nossa oposição. Está mudando as leis para permitir a expansão do agronegócio e da mineração. Este é o ataque mais agressivo. A letra D já tem aí um indício de que não é realmente de cara. Vamos descartar a letra D. Este é o ataque mais agressivo. Agressivo aí, ataque agressivo. Isso é a opinião da pessoa, dá para ver, né? Então nós temos aí o adjetivo que vai marcar aí essa opinião. Então qual vai ser a letra correta? A letra B ou a letra C? Né? Nós temos como correto que é a letra C, né? Mudando as leis vão para o Congresso para ser votadas, elas são de alguma forma publicizadas, então eu tenho como comprovar isso aí, né? Eu tenho como comprovar se essas leis realmente são mudadas, né? Eu vou ter, elas são publicadas, eu vou ler o teor dessas leis, então eu posso comprovar, ok? Então é um fato, tudo bem? Vamos continuar. Bom, nós temos agora um fragmento aqui de uma outra carta aberta sobre a violência contra a mulher. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular, novembro de 2014. A violência contra a mulher é fruto de uma evolução histórica, às vezes praticada por alguém do seu âmbito familiar, sendo um trágico quadro atual que ocorre na sociedade devido à falta de informação e a conceitos socioculturais ainda enraizados, tá? Devido à falta de informação e a conceitos socioculturais ainda enraizados. Bom, classifica as afirmações abaixo em fato ou opinião. Bom, nós temos aí destacados 2 trechinhos desse parágrafo. E a gente vai identificar se é um fato ou opinião. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Avon. Isso é fato ou opinião? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Eu tenho como comprovar? Eu tenho como comprovar isso aí, é real? Ele diz aqui, 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Avon. Olha, ele está dando até a fonte, então eu vou lá na pesquisa, eu vou na internet, eu vou em algum lugar, ver essa pesquisa, e isso é um dado que é publicado. Então, se é publicado, então ele é considerado sim, é um fato, não é verdade? Isso está nas estatísticas, nas delegacias, né? Normalmente esses ataques, apesar de muitos ataques, a violência muitas vezes não seja denunciada por medo, né, de represália do agressor, enfim, várias questões estão envolvidas nisso aí, porém, nós temos vários dados, várias denúncias, e aí a gente tem acesso a essas estatísticas. E aqui no texto diz que essa pesquisa realizada pelo Instituto Avon constatou isso. Então, é um fato. Um trágico quadro atual que ocorre na sociedade devido à falta de informação. Então, é colocada essa situação de violência contra a mulher, dá essa estatística, né? Olha, 3 entre 5, né? Entre si é muito grande esse percentual, né?
3 em cada 5 mulheres já sofreram violência em relacionamentos, aponta a pesquisa. Ou seja, se a gente pegar em termos percentuais, é 60%, né? É muita coisa. 60% é muita coisa. Né? Vocês entendem quando eu falo 60%? Pensa assim que para você passar no seu ano letivo, você precisa tirar a média 6. Então, é um número considerável. Porque se justifica uma aprovação, não é verdade? Agora você pensa isso na quantidade de mulheres na sociedade e 60% dessas mulheres já sofreram violência. É muita coisa. É uma situação caótica. E aí ele diz, um trágico quadro atual. Isso está dizendo que é trágico, é um percentual grande. Mas, quando eu digo um trágico quadro atual que ocorre na sociedade devido à falta de informação, eu estou, além de eu estar dando aí um juízo de valor em relação a essa situação, é um trágico. Eu estou também, e eu estou dando aí, de que a falta de informação, eu estou atribuindo aí um motivo, mas eu estou atribuindo esse motivo. É uma visão minha, né? Ocorre na sociedade devido à falta de informação, tá? Porque não denuncio, e vi várias questões aí que vão ser pontuadas ao longo do texto. Então, se eu digo que é um trágico quadro, é uma visão pessoal, então eu tenho o quê? Uma opinião. Bacana? Podemos prosseguir, meninos? Dorme não, hoje eu estou mais lento, não estou? Vamos lá. Dentre os trechos abaixo, marque aquele que expressa um fato. Letra A, tirando aí do texto que a gente leu. Segundo essa lei, Maria da Penha, né? A violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então aqui é como é definida aí a violência doméstica e familiar contra a mulher. Como é que eu sei disso? É o que eu tô supondo, eu estou pensando. Como eu vejo isso? Não, ele está dizendo aqui que é de acordo, segundo a lei Maria da Penha, o artigo 5º, eu posso ir lá na lei e eu posso ler isso aqui. Então eu desconfio que isso é um fato, não é verdade? Eu posso comprovar. Vamos ver os outros itens. Letra B. A mulher não conseguiu ainda conquistar o espaço desejado dentro da sociedade devido ao machismo e patriarcado muito forte que precisam ser combatidos. Aí já é uma opinião dela sobre o motivo, a causa, né, desse problema, né, de a mulher não ter conseguido ainda conquistar o espaço que ela merece, que ela deseja e merece, né? Devido ao machismo, ao patriarcado, aí já é algo mais subjetivo. Ou seja, é uma opinião, vocês concordam comigo? A justiça tem um papel importantíssimo, mas não dá conta de resolver um problema social sozinha. Então, é um papel importantíssimo, é um juízo de valor, e também não dá conta de resolver um problema social sozinha, também é como ela pensa. Talvez até dê conta, mas ela vê dessa maneira, essa pessoa que escreveu o texto. Então, também é uma opinião, é particular. Ok? Para poder combater esse problema, temos que começar pela base da educação. Aí também é como ela vê, como ela aponta uma possibilidade de resolver esse problema, né? Uma possibilidade de intervenção para resolver esse problema. Para onde é que eu vou? Onde eu vou atacar? Né? Qual é a frente que eu vou tomar para resolver essa situação? É a educação. Então, realmente, a letra A, onde eu posso comprovar, eu vou lá na lei e eu leio, está lá, violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Ok? Bom, temos aqui uma quinta questão. Leia o trecho abaixo. Nós temos aí um texto. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágio de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania, é uma opinião em relação à cidadania. Qual é esse trecho? É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Isso é uma opinião. Cidadania. Cidadania é um direito, né? É resguardado, né? Respaldado na Constituição, está lá na lei, né? Que a gente tem direito, né? Então,
Desconfio que aqui pode ser um fato, né? É poder votar em quem quiser, tá lá, dentro do próprio conceito de cidadania, você é livre, né? Para tomar suas decisões ali, para escolher em quem votar. A gente, agora, recentemente, teve eleições municipais, então você vai lá, escolhe seu candidato e vota, é um direito que você tem, tá? É assegurado pela lei. Revelam estágios, né, de cidadania e foi uma conquista dura. Então, o que nós temos aí que pontua como uma opinião? Quer dizer, aquilo que é subjetivo. Aqui, se a gente chega, né, a letra D, por exemplo, foi uma conquista dura. Quando eu digo foi uma conquista dura, quer dizer, difícil, né, luta, isso aí é particular, é algo que é como eu vejo, é como eu sinto, né? Essa conquista, como eu recebo historicamente essa conquista, como que ela foi alcançada, né? E a gente, né, através de muitas represálias políticas, perseguições, que a gente acompanha aí pelas aulas de história, né? Mas aí esse adjetivo dura, uma conquista dura, esse adjetivo aí, ele pontua bem esse caráter da opinião, ok? Bacana? Bom, vamos agora para uma última questão. Leia o texto abaixo. No mundo dos sinais, sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Sinais de seca brava, terrível. Clareia o dia, o boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. Nós temos aí um texto jornalístico, TV Cultura, Jornal do Telecurso. E aí nós vamos identificar a opinião do autor em relação ao fato comentado, né? Essa questão aí do fogo, da seca, né? Na verdade. Qual item nós vamos ter aí, né? Uma opinião. Vamos lá, vamos ler os itens e depois a gente vai pensar juntos. Letra A. Os mandacarus se erguem. As aroeiras expõem seus galhos. Sinais de seca brava, terrível. Toque de saída, toque de entrada. Então, o que nós temos aí que caracteriza como opinião em relação ao fato comentado, essa questão da seca? Já sabem a resposta? Já desconfiam? Um tempinho aí para vocês pensarem, rapidinho. Vamos lá, estou aguardando. Olha, se eu digo, os mandacarus se erguem. Ora, os mandacarus se erguem. Eu posso ver isso, não posso não? Os mandacarus, né? Eles ali crescidos, grandes, eles se erguem. Então eu tenho como ver, eles estão ali na vegetação daquele lugar, fazem parte, compõem a vegetação daquela região. Então isso é um fato. Aroeiras expõem seus galhos, a mesma coisa, aroeiras é um tipo de árvore que ela também expõe os galhos, ou seja, está lá, ela compõe a vegetação. Então é um fato, posso fotografar, posso ver. Sinais de seca brava, terrível. Ora, brava e terrível são adjetivos que a gente já viu aqui ao longo dessas questões que a gente vem analisando, que os adjetivos eles são um caminho para a gente identificar uma opinião, tá? São caminhos, são possibilidades, porque os adjetivos são o quê? São um modificador do substantivo. E aí eu vou falar, normalmente, são marcadores, são caracterizadores, que aí eles normalmente se agregam um valor positivo ou negativo, né? Só que essa coisa do positivo e do negativo, isso é relativo. Ou seja, para mim, para Vitorino, eu vejo algo, eu acho bacana, joia, ótimo, maravilhoso. Já você que me assiste agora pode olhar para a mesma coisa e achar terrível, péssimo, né? Porque é pessoal, é subjetivo. Então, a letra C, com certeza, não é, vai ser uma opinião.
Tá certo? Toque de saída, toque de retirada. Então, aí a gente pode constatar também, é fato. Então, é a letra C. Bacana? Bom, então, na aula de hoje, a gente pode perceber, distinguir, não é? Essa relação entre fato e opinião. A gente estudou um pouquinho com a carta aberta, vimos alguns trechos de carta aberta. Nós relembramos a estrutura, né? Na aula anterior, nós falamos sobre a carta aberta. Só para a gente relembrar rapidinho, a carta aberta é uma carta, por ser aberta, ela é pública, quer dizer, aberta quer dizer, todo mundo vai ler, dá acesso a todo mundo ler, na verdade. Quer dizer que todo mundo vai ler, mas quem quiser ler pode, porque está publicada no site, no jornal, na revista. Nós vimos que ela tem ali uma estrutura, carta aberta, e já diz o destinatário, né? Nós vimos que ela é parecida com a carta pessoal, porque tem ali o destinatário, tem assinatura, tem data, local, né? A diferença é que na carta pessoal é uma carta que apenas eu, enquanto emissor, e o meu receptor, o meu destinatário, sabemos daquele conteúdo. E na carta aberta não, é algo que é de interesse público, embora eu faça a carta, mas aquela reclamação, né? Aquele problema que eu pontuo ali na minha carta, ela é de interesse público. Então, por isso que eu coloco nos jornais, eu publico, para compartilhar com a sociedade em geral. Ok? Lembram disso? Bom, pois então é isso. A gente vai encerrar nossa aula de hoje, tá? Encerrando por aqui. A gente trabalhou aí o fato e a opinião, relembramos alguns aspectos sobre a carta aberta, a estrutura da carta aberta. E a gente encerra agora, espero que você tenha anotado todas as dúvidas para levar ao seu professor, para ir aí colocar lá no grupo de WhatsApp, na sala virtual, e assim a gente possa entender melhor. Reforço a importância, a necessidade de fazer as atividades, tá bom? Para que você possa realmente aprender, né, o conteúdo trabalhado. Então, a gente se despede por aqui, eu agradeço sua companhia, sua audiência e espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com saúde, tá bom? Tchau, tchau. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Clayton Halley, professor de Geografia aqui do 7º ano. Queria mandar um abraço a todos vocês, em especial aos nossos alunos lá da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão, na qual eu sou o diretor. E a gente hoje vai falar sobre produção de mercadorias e circulação, dando destaque para a questão das redes de transporte e redes de comunicação. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Então, pessoal, como eu coloquei para vocês, a gente hoje destaca novamente produção e circulação de mercadorias. Nesse conteúdo, o nosso destaque de hoje é para os meios de transporte e comunicação. A gente viu na aula anterior, a gente trabalhou a questão da atividade industrial, do processo de industrialização pelo qual o nosso país passou, o Brasil passou. A gente viu que nós temos uma atividade industrial ainda concentrada e que termina tendo uma relação direta com a sua instalação relacionada ao processo da cafeicultura. Nesse contexto, a gente também falou no final da aula que devemos destacar a questão da desconcentração da atividade industrial. Hoje tem sido muito marcante a expansão da atividade industrial para outras regiões do Brasil, a exemplo da região sul, a exemplo da região nordeste, mas a gente sabe que para produzir e escoar a produção, distribuir esses produtos, se faz necessário a utilização de uma rede de transportes. Aliada a essa rede de transportes, é fundamental também a articulação por meio de uma rede de comunicações, porque essa rede de comunicações estabelece o controle da atividade produtiva, relacionando os grandes centros, associada às áreas consumidoras. Então, nosso tema de hoje vai abordar transporte e comunicação.
Então a gente destaca primeiro a importância dessa rede. Como eu disse, nós terminamos tendo a necessidade de uma articulação. Imagine o seguinte, nós temos ainda um modelo concentrado no centro-sul do Brasil, com destaque para a região sudeste, e aí no caso o estado de São Paulo, que é o maior concentrador da atividade industrial. Só que quando nós falamos dessa concentração, esses produtos lembram do modelo de industrialização pelo qual o Brasil passou. Foi um modelo de industrialização tardia. Lembrando, associado à substituição de importação. Ou seja, deixou-se naquele momento, lá nos anos 30, de consumir os produtos que vinham da Europa, porque a Europa estava envolvida nas duas grandes guerras, e aí passou a se produzir para atender o mercado interno. Para atender esse mercado interno, há a necessidade de um sistema de escoamento dessa produção. Nós precisamos de uma rede de transportes eficaz. Aliada a essa rede de transportes, se faz de grande importância a rede de comunicação. E aí a gente trazendo para o momento mais atual, essa rede de comunicação ela é fundamental também para as nossas compras virtuais. Imagina hoje você acessa um site de compras na internet, você consegue comprar e aí por conta da rede de transportes, esse produto chega até a sua casa, sem a necessidade de que você se desloque até uma loja física. Então, isso se faz de grande importância. Outro detalhe é que o Brasil, como eu disse, a gente iniciou o processo de industrialização lá nos anos 30. Essa industrialização só vai ganhar destaque nos anos 50. E para que essa industrialização ganhasse maior destaque, nos anos 60 a gente tem uma intensificação nas nossas modais de transporte. Cleiton, o que é modal de transporte? As modalidades, os tipos, seja ele rodoviário, ferroviário, aeroviário, certo? Então a gente tem um maior dinamismo a partir daí, nesse contexto de infraestrutura. Você vai ter o início no governo de Juscelino Kubitschek, ainda nos anos 50, e isso vai se intensificando a partir dos anos 60, certo? E aí, um ponto-chave, se nós temos uma atividade industrial concentrada em uma região, no Sudeste, porque mesmo com a desconcentração da atividade industrial, ainda é marcante a concentração no Sudeste, nós terminamos tendo a necessidade de uma interligação entre as diversas regiões, que os produtos produzidos lá no Sudeste consigam chegar às demais regiões brasileiras e aí atender o nosso mercado consumidor, certo? Nesse contexto de implantação de infraestrutura, de interligação das regiões, vem o papel do Estado. Porque é ele quem garante essa infraestrutura, a abertura de rodovias, a abertura de ferrovias, certo? A construção de portos e aeroportos, o cenário relacionado à questão de instalação de redes de telecomunicação, seja ela de telefonia móvel, de internet. Então, é essencial esse papel do Estado no processo de garantia de infraestrutura mínima para a rede de transportes e comunicação. Então, assim, a gente termina tendo todo esse dinamismo. E aí vem uma pergunta, será que no contexto brasileiro nós podemos dizer que essa infraestrutura, ela atinge a todas as regiões? Não, a gente termina tendo um dinamismo ainda concentrado, assim como a rede de transportes, a atividade industrial e a rede de comunicações, todas elas terminam passando pela mesma situação, estando concentradas em uma dada região, no caso, o Sudeste brasileiro. Sendo assim, a gente começa a falar da rede de transportes mais especificamente. Quando nós falamos da rede de transportes, é interessante diferenciar os tipos. Por quê? A gente termina tendo várias modais de transporte. Cada uma delas, a rodoviária, a ferroviária, a marítima, a aérea e a dutoviária. Cada uma delas termina tendo suas vantagens e desvantagens. Quando nós falamos do modelo rodoviário, ele é vantajoso por um ponto. Ele é capaz do transporte chamado porta a porta. Qual é o modelo rodoviário? Aquele que se utiliza das rodovias, automóveis e caminhões que garantem essa entrega. Só tem um detalhe, o custo de combustível é elevado por carga.
Então a gente termina tendo desvantagens também relacionadas a eles. E a capacidade de carga é reduzida quando a gente compara aí com o sistema ferroviário e com o sistema marítimo. O outro destaque que a gente tem é para o modelo ferroviário. Esse termina estando associado a uma grande capacidade de carga, e aí um país como o Brasil, de dimensões continentais, é de grande viabilidade. O problema é que o custo de instalação, o metro, o quilômetro de ferrovia, ele é muito elevado. Então a gente enfrenta problemas relacionados a isso. Hoje no Brasil, se a gente for comparar aos anos 40, a gente foi, em partes, reduzir, digamos assim, a nossa malha ferroviária. Se a gente pegar o exemplo de Teresina, a gente tem uma linha férrea que liga São Luís até Teresina e basicamente ela serve para chegada do nosso combustível, que vem da região de São Luís e chega até Teresina por meio de sistemas ferroviários. Nós temos o sistema marítimo, que esse, se a gente fizer um comparativo aqui, o ferroviário é 5 vezes mais barato, o custo de transporte por conta da capacidade de carga é 5 vezes mais barato que o sistema rodoviário. E o marítimo, esse sim é mais barato que o rodoviário. Ele é 20 vezes mais barato, porque tem uma capacidade de carga bem mais significativa em relação ao sistema rodoviário. Qual é o problema do marítimo? Ou aquaviário, para generalizar a questão dos rios e do oceano. Quando nós falamos desse modelo aquaviário, a gente termina destacando que ele depende de elementos naturais, como a presença de rios e a faixa litorânea. Na faixa litorânea, nós poderíamos utilizar um sistema chamado de cabotagem, que termina levando de uma região a outra por meio do mar. E poderíamos utilizar o transporte fluvial, que aí seria por meio dos rios. Só que há um detalhe. A maior parte dos rios brasileiros são rios de planalto. Qual é o problema do rio de planalto? Ele apresenta quedas d'água, cachoeiras, saltos, e isso impede que as embarcações consigam transpor esses desníveis. Para que eles se tornem navegáveis, há necessidade da instalação de sistemas de esclusas, que são espécies de elevadores para barcos, para transpor esses desníveis. E aí, nessa situação, só alguns poucos rios brasileiros apresentam características de planície, que são aqueles que são mais propícios para a navegabilidade. Então, nós temos uma rica rede fluvial, mas, ao mesmo tempo, essa rica rede fluvial ela é marcada por rios de planalto, onde a navegabilidade termina a questão da necessidade de construção de eclusas, que, como eu disse, são os nossos elevadores para barcos. Outro detalhe, o transporte aéreo, aviões, a gente termina tendo uma modal de transporte de alto custo. E aí essa modal de transporte de alto custo termina sendo mais utilizada para o transporte de passageiros. E aí lembrando, nossos aeroportos de grande destaque continuam concentrados na região sudeste. Então, termina se tendo essa situação. Para o transporte aéreo, o maior destaque é para o transporte de correspondências e mercadorias de alto valor. Então, a gente termina tendo essa situação. E surge o modelo também dutoviário, certo? Que por meio de dutos, tubulações, grandes, imensos canos, termina se transportando algumas mercadorias. O sistema dutoviário ele é muito utilizado para transporte de combustíveis, petróleo, gás natural, que aí a gente vai ter os gasodutos e os oleodutos. E, em alguns casos, a gente também tem os minerodutos, que conseguem transportar minério. A gente tem o exemplo ligando a região produtora do quadrilátero ferrífero, a faixa portuária, de um grande mineroduto que consegue escoar essa produção. O sistema dutoviário, ele apresenta grandes vantagens, porque, primeiro, ele não está sujeito às características climáticas, certo? Assim como a gente teria o rodoviário, que tem o risco de transporte em períodos chuvosos. No dutoviário, a gente não tem essa problemática. Não há necessidade constante de uma manutenção. Você consegue ter o controle do que entra e do que tem que sair. E o custo termina sendo relativamente baixo em relação às outras modais. Então, a gente termina tendo tais destaques. Essas são
as modais de transporte que nós podemos destacar no Brasil. Sendo assim, eu coloquei para vocês um mapa aqui que nos apresenta cada uma dessas modais, certo? Onde a gente pode destacar aí a capacidade dos nossos portos, concentrados principalmente no Sudeste, mas com alguns destaques aqui no Nordeste. A gente tem o exemplo do Porto de Itaqui, que fica na cidade de São Luís, no Maranhão. Além de Itaqui, a gente tem o Ponta do Madeira, que também fica lá, e o Porto da Alumar. O Porto de Itaqui, pessoal, para vocês terem ideia do destaque dele, ele é o segundo porto em profundidade no mundo. Ele é em profundidade para o Porto de Rotterdam, na Holanda. Então, a gente destaca esses pontos aí. Então, temos esse sistema portuário, mas ainda é falho. A rede ferroviária, a gente termina tendo ela concentrada principalmente no contexto do Sudeste. Lembra, grande parte dessa rede ferroviária foi instalada para escoar a produção de café lá no início do século XX. Então, a gente termina tendo essa situação. Em relação aos aeroportos, a gente também tem a concentração dos maiores aeroportos do Brasil no Sudeste brasileiro. Sistema dutoviário, nós vamos ter o gasoduto Brasil-Bolívia, temos o sistema de escoamento de produção de minério do quadrilátero ferrífero e alguns outros pequenos gasodutos. Não é um destaque significativo no cenário brasileiro. Quando nós olhamos para o mapa, a gente termina destacando que no Brasil, devido ao modelo de industrialização lá dos anos 50, com o interesse para a atração da atividade industrial, da indústria automobilística, a gente termina tendo um investimento significativo na abertura de rodovias. Detalhe, isso não foi de todo positivo para o contexto brasileiro, porque a gente valoriza uma modal de transporte que termina tendo um custo elevado. O ideal é que no Brasil nós tivéssemos um sistema chamado multimodal. O que é esse sistema multimodal? É quando nós misturamos, integramos, utilizamos as vantagens de cada uma das modalidades de transporte. Onde dá para usar o modelo hidroviário, que é baseado na água, a gente colocaria, porque ele é o mais barato. Se não dá para colocar ele, mas dá para colocar o sistema ferroviário, então é esse que deve ser instalado. E aí a gente conseguiria ter um escoamento mais significativo, deixando o modelo rodoviário basicamente para a entrega porta a porta. Então a gente termina tendo algumas falhas. Para comprovar isso, eu coloquei aí a diferença de quilômetros e de participação de cada uma dessas modais de transporte no contexto brasileiro. Se vocês olharem, o modelo rodoviário, ele corresponde a 61% dos transportes no contexto brasileiro. Então, a gente termina tendo um investimento significativo nesse processo. Então, quando a gente compara com outros países, o Brasil termina ocupando a posição de número 114 no ranking de infraestrutura de transportes. Isso quando a gente pega de forma geral, porque quando a gente vai para a infraestrutura geral, nossa posição é de número 114. Quando nós vamos para a qualidade das estradas, nós já caímos ainda mais de posição, a gente vai para a posição de número 120. Quando a gente vai para a infraestrutura dos portos, aí caímos um pouco mais. Vamos para a posição de número 131. Na infraestrutura dos aeroportos, a gente fica na posição de número 123. E em relação às ferrovias, a gente vai para a posição de número 103. Lembrando, o Brasil é um país com dimensões continentais, onde o modelo ferroviário se adequaria muito bem às nossas necessidades, certo? Reduzindo o custo de transportes, tanto de mercadorias como o transporte de passageiros também, certo? Então, a gente chega aos problemas da rede de transportes brasileiro. Primeiro, as rodovias e ferrovias do país se encontram em estado precário, são bastante debilitadas no que se refere à infraestrutura e prejudicadas por uma falta de manutenção. Isso encarece ainda mais o escoamento da nossa produção. Os aeroportos brasileiros possuem pequena capacidade para o transporte de cargas. O nosso destaque é para o transporte de passageiros. Os terminais portuários são ineficientes porque a nossa capacidade é baixa, muitas das vezes não estão muito próximos das áreas que demandam isso e essa infraestrutura, então prejudica ainda mais. Então, o estado precário do sistema de transportes brasileiro, que se deve à falta de investimentos em infraestrutura nas duas últimas décadas, dificulta o crescimento do país.
Por quê? Não há como crescer a economia de um país se você não tem uma infraestrutura básica de transportes. Então, há a necessidade de melhoria de toda essa infraestrutura. Sendo assim, um sistema de transporte precário e ineficiente limita a movimentação de pessoas e de produtos, prejudicando, digamos, que o nosso país como um todo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte de transportes. A gente agora fala das redes de comunicação. Isso vocês estão por dentro. Internet, redes de televisão, rádio, tudo isso termina sendo muito comum no nosso dia a dia. As redes de comunicação são fundamentais no processo de globalização, porque é a partir dessa rede que a gente consegue toda uma integração com diferentes espaços ao longo de todo o planeta, certo? A gente consegue hoje assistir vídeos produzidos na Índia, nos Estados Unidos, consegue ter acesso a sites de vendas lá na China. Então, isso favorece o processo de globalização. Ela termina se utilizando de diversos meios. Os rádios, que hoje não são mais tão comuns, mas ainda muito presentes. A televisão, que é difusora de informações, de propaganda. A internet, que está presente cada dia mais nas nossas vidas. E a telefonia móvel, os celulares. Cada um de vocês hoje, a grande maioria de vocês hoje, cada um tem o seu aparelho de telefone. E aí, por meio desse aparelho de telefone, a gente consegue ter acesso à internet. E dessa forma, a gente termina tendo um processo de integração mais significativo, contribuindo de forma bem marcante para o processo de globalização. Sendo assim, esse processo de comunicação ele evoluiu de forma bastante significativa. Se vocês olharem lá, há 40 mil anos antes de Cristo, a forma de comunicação que a gente tinha eram as pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas. Então, era uma forma que a gente tinha naquele primeiro momento. Depois a gente vai evoluindo, chegando ao telégrafo, ao rádio, e aí mais tarde, lá em 1875, a gente chega aos telefones. Depois vem os aparelhos de TV, os computadores e na década de 70 a gente chega a um marco bastante significativo, que é a internet. Hoje a gente procura tudo na internet, seja desde o endereço, a receita de um bolo, a resposta da prova que o professor postou, vocês vão lá e fazem essa busca, não é correto, mas vocês estão fazendo. Então, desse modo, pessoal, a gente termina tendo um contexto de que os meios de comunicação evoluíram bastante. Para vocês terem ideia, os pais de vocês, para terem acesso ao dinheiro, ao pagamento que cairia na conta deles, eles tinham que se dirigir até o banco. Hoje, por meio de um aplicativo de celular, ele consegue ver o saldo da conta, fazer pagamentos, transferências, fazer investimentos. Então, tudo isso é possível graças à evolução dos meios de comunicação. E favorece principalmente o contexto aí que a gente termina tendo da comercialização de produtos. A gente está vivendo um período ainda de pandemia, a pandemia não acabou, onde nós podemos destacar que o sistema de compras virtuais, certo, terminou bastante destaque. Hoje a gente compra comida, faz o supermercado, tudo de forma online, se utilizando aplicativos que estão baseados na internet, certo? Em plataformas digitais. Então a gente tem uma evolução bastante significativa nesse processo. E aí, como é que está a situação atual da rede de comunicação brasileira? A gente pode destacar, primeiro, que ela é marcada por ter uma desigual distribuição espacial das redes de comunicação. Ela está concentrada, assim como a atividade industrial e a rede de transportes, a rede de comunicação se concentra principalmente na região sudeste. Você vai ter ainda várias regiões, várias cidades do Nordeste que não têm acesso à rede de internet de qualidade, não tem telefonia móvel, então você ainda tem uma distribuição bastante desigual e isso é prejudicial. Dificulta o desenvolvimento econômico e social de algumas localidades, sub-regiões e até mesmo regiões. Porque se nós não temos acesso, imaginem o seguinte, grande parte de vocês estão conseguindo ter acesso às aulas de forma remota por meio da internet. Mas se é uma região, uma localidade que não tem acesso, você vai ter um processo de desenvolvimento diferenciado. Então isso dificulta.
Os motivos que a gente termina tendo. Primeiro, falta de infraestrutura de comunicação, como eu disse, as áreas ainda não são atendidas por essa infraestrutura, não tem lá uma rede de internet, não tem uma torre de telefonia móvel, e isso prejudica essa população. Redes de cabos também estão ausentes, torres de transmissão, condições de renda das famílias, porque muitas das vezes não é só ter a rede de transmissão de dados, a rede de internet. Se a família não tem condições financeiras de adquirir um aparelho de telefonia móvel, um computador, de pagar a internet, ela não vai ter acesso. Então a gente termina destacando aí que nós temos um modelo, digamos que de certa forma, bastante desigual e comprometedor. Isso é ruim para o país, para a economia do país, sem sombra de dúvidas. Por quê? Quanto menos pessoas têm acesso, menos dinamismo a nossa economia vai ter. Menos produtos vão ser comercializados. Então há a necessidade de se dar um certo destaque a todo esse cenário. Sendo assim, a gente termina tendo a situação atual da rede de comunicações do Brasil marcada por esse contexto. O morador não tinha interesse em acessar a internet, corresponde aí a 34% de todo o contexto. O serviço de acesso à internet era caro. Se você observar aí, é uma das dificuldades que a gente tem. Uma conta de internet hoje, mensal, ela gira em algo em torno de R$100. Muitas das vezes uma família com um número elevado de filhos termina tendo que priorizar outras coisas em relação ao acesso à internet. Nenhum morador sabia usar a internet. É uma dificuldade que a gente encontra também, a questão do uso de tecnologias. Demanda um certo conhecimento. O serviço de acesso à internet não estava disponível na área do domicílio. A gente tem isso, às vezes, em relação até à transmissão de TV. A gente tem visto nessa situação aí que muitos alunos deixam de assistir às aulas na TV porque, às vezes, o sinal não chega até a região onde ele habita. Então imagina, se sinal de TV, que é mais básico, não consegue atingir, como é que vai ser o acesso à internet? O equipamento eletrônico necessário para acessar a internet era caro. Entra de novo o custo, a renda das famílias. E aí vários outros motivos para essa dificuldade de acesso das famílias termina sendo bastante evidente. Certo? Então, a gente tem um cenário bastante comprometedor que deve ser superado, mas para isso há a necessidade de melhoria da renda das famílias, há a necessidade de um maior acesso e de uma geração de maior infraestrutura para a internet. Sendo assim, a gente consegue visualizar aqui os domicílios com acesso à internet no Brasil. Se vocês olharem, nós temos destaque aí para os estados do Piauí e do Maranhão, mas um destaque negativo. São os dois estados que têm o menor número de domicílios com acesso à internet. Como eu disse, o cenário é concentrador. Você tem a maior parte do acesso à internet no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, são desafios a serem superados que contribuem de forma significativa para, quando superados, para o desenvolvimento do nosso país, certo? Então, desse modo, a gente chega agora à nossa resolução de questões, certo? Eu coloquei uma questão hoje que trata do nosso tema abordado, certo? Observe o mapa e identifique o sistema de transportes mais utilizado no Brasil. Nós precisaríamos do mapa? Não, porque nós já temos conhecimento suficiente para isso. Mas o mapa ele nos auxilia de forma bastante significativa. Por quê? A partir dele, da observação dele, a gente consegue identificar de cara qual é a modal, um sistema de transportes mais utilizado no nosso país, certo? Mas antes disso, vamos fazer algumas recordações. Vamos relembrar alguns pontos. Primeiro, nós temos um sistema de transportes marcado por investimentos em infraestrutura para favorecer o processo de industrialização nos anos 50, que se intensifica nos anos 60. O interesse de atrair indústrias automobilísticas foi o marco dessa transformação no modelo de transportes brasileiro. Dando destaque para, vamos ver aqui se vocês acertam, letra A, para o sistema ferroviário. Não, o sistema ferroviário, o maior destaque de investimento é lá no período da cafeicultura. Só tem um detalhe, esse aqui, se a pergunta colocasse qual seria o melhor,
a melhor modal ou o melhor sistema de transporte para o Brasil seria o ferroviário. Por quê, Cleiton? Porque o sistema ferroviário ele é muito apropriado para países de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. O hidroviário, lembra, o Brasil tem a maior rede hidrográfica do mundo, mas a grande maioria dos nossos rios são de planalto, que demandam custos, porque haveria a necessidade da construção de eclusas, que são os elevadores para os barcos transporem os desníveis. Então, também não é. Aeroviário, lembra, os aeroportos, eles terminam tendo uma utilização mais significativa no Brasil no que se refere ao transporte de passageiros, mas ainda com uma infraestrutura bastante precária e uma baixa capacidade no transporte de cargas. O metroviário é basicamente urbano, e aqui a gente não está destacando o transporte urbano, e mesmo assim no Brasil, no transporte urbano, a gente destaca a questão do sistema rodoviário, que são os ônibus de transporte coletivo. Poucas cidades brasileiras contam com o sistema metroviário. E chegamos à letra E, onde nós temos o sistema rodoviário. Lembra, o interesse nos anos 50 era atrair a indústria automobilística. Se eu quero trazer uma indústria que produz automóveis para o Brasil, eu vou destacar o sistema rodoviário. E de lá para cá, esse é o sistema que tem se mantido como grande destaque no cenário econômico brasileiro. Lembrando que, em parte, é prejudicial porque tem um custo de deslocamento caro em relação à capacidade de cargas que ele apresenta. Sendo assim, pessoal, obrigado a todos. Estamos agora encerrando a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço a todos.